Olha só, inovadores e inovadoras fechando a temporada direto do Desafio Brasileiro de Inteligência Artificial. A gente conversou com muita gente, praticamente eu tive um chip matrix de recebimento de informação de tudo que é lado. Acadêmico, dentro de universidades, empresas, desafios. Quem veio aqui para entender, sentir o cheiro, respirar o mesmo oxigênio, direto aqui do Parque de Inovação de Sorocaba. Eu fecho essa temporada conversando um poporri de tudo isso que a gente conversou aqui. Eu vou deixar ele se apresentar naquela câmera. Diga quem é você, o que você faz, o que você fez aqui no dia de hoje, né, e proporcionou pra gente dentro desse desafio brasileiro de IA. Legal, cara. Obrigado pela acolhimento e participação aqui. Tá fantástico. Tô ouvindo feedbacks fantásticos aqui do podcast, então muito obrigado mesmo, cara. Bom, eu sou o André Santos, estou aqui como diretor executivo da Agência Inova. Fizemos hoje um grande lançamento junto com a equipe aqui, todo o time da Inova, do Parque, que é o primeiro desafio brasileiro de IA para a indústria, na parceria da Agência Inova com a BDI. Né? E isso para a gente foi um grande marco, porque isso é algo que a gente está explorando para o Brasil inteiro, não só estamos em Sorocaba hoje, mas para o Brasil inteiro. Sim. Então, foi fantástico. O dia de hoje foi muito, como você disse, né? Tivemos um público bem eclético. Sim. Academia, universitários, startups, empreendedores solos, autônomos, curiosos, grandes empresas, pequenas empresas, multinacionais, tivemos o governo, ou seja, muito eclético mesmo. Isso é muito legal. Isso são poucos ambientes que você vê por aí, não só no Brasil, mas no mundo, quando você consegue juntar tanta gente com tanta diversidade. Sim. Né? Isso é o que a gente fala que é o que gera inovação, né? É a diversidade. E é a diversidade quando a gente fala de pensamentos, de ideias, de conhecimento, de ambientes que as pessoas frequentam. Tá? Então, isso para a gente é o exemplo para que serve um parque tecnológico, um ambiente de inovação. Então, é o que a gente tentou promover hoje e foi um bom encontro. Muita gente foi bem diversificada, foi muito legal. Então, esse foi o nosso papel hoje aqui, de juntar todo mundo para lançar esse desafio aqui, cara. Você sabe que eu conversei com o Lipe, que foi o prefeito que na época acho que começou com o planejamento e a construção desse parque que hoje aqui está estabelecido. Quando a gente conversou, eu perguntei para ele assim, cara, te acharam no mínimo maluco entre os apoiadores e os haters de construir um negócio desse. Depois ele comentou para mim um número que me deixou um pouco assustado, mas feliz ao mesmo tempo. Que há mais de 12 anos a gente não tinha uma iniciativa de construção de parques tecnológicos no Brasil. E aí chega um evento desse, de 1,5 milhão para 30 ganhadores, um monte de startup trabalhando, um incentivo diretamente dentro de um parque que foi uma loucura há 14 anos atrás. Como é que você vê quando um projeto desse chega na sua mesa e como é que é constituído, assim? Porque se a gente voltasse alguns anos atrás, eu acho que isso aqui não ia ser muito possível, não, cara. Como é que foi isso na hora de conceber? Boa colocação, bom ponto, assim, né, pra gente refletir aqui. Primeiro, a gente fala de inovação, talvez não tanto tempo atrás, né? Eu não estava aqui trabalhava na área de inovação, tecnologia, ciência e tecnologia, multinacional, tudo certo. Mas para o poder público falar sobre inovação e querer fazer algo do porte, por exemplo, que é Sorocaba, né? 1.800.000 metros quadrados de área, 12 mil metros de área construída, espaço para receber empresas, terra, concessão, lei de inovação. É muita coisa envolvida, que isso é um passo que o poder público dá. Isso é política pública. E isso não é simples de entender, principalmente no Brasil, que a gente tem diversas separações e paradigmas, barreiras, né, que as pessoas nem sabem, entre poder privado, público, startups, governo, universidade. E isso, né, esse conceito de parques, desses ambientes, né, já nasceu há muitos anos. Tem parques na Europa de 40, 50 anos. Né? No Brasil, se não me engano, acho que deve ser São José dos Campos. Não, São Carlos, o professor Silvio, fez 40 anos o parque, também. Sim. Antigo. Mas é uma coisa era muito embrionário, se falava que era hoje. Né? São José dos Campos depois está um bom tempo, depois Sorocaba. Então, era muito difícil falar de empresa e base tecnológica onde você mal tinha tecnologia no Brasil. Né? Inovação, então, não se falava. Empreendedorismo, então, algo para malucos, né? Não, se a gente voltar 40 anos, o próprio computador já não era uma realidade. Não, era outra cabeça, né? Então, isso foi um desafio. Então, na época, o Liptel hoje presenciou nosso evento aqui
com um time, com o Nelson na época, um time, né, da cidade, foi lá e peitou e fizeram isso. Né? Então teve coragem. Então esse é o primeiro passo que a gente fala, que a gente relaciona com muitas cidades, muitos, poder público, municipal, federal, estadual. Então a gente fala assim, primeira coisa, tem que ter a coragem e a vontade política para entender que ciência, tecnologia e inovação é algo positivo. Né? Então, alguns conseguem. Infelizmente, não temos muito parques no Brasil. Se não me engano, estamos em torno de 60 e poucos. Agora eu não lembro, não tenho os dados. Ativos mesmo ainda mais baixos. baixos. Ativos são bem menos, aí, maduros, então, pouquíssimos. Né? Então, você tem que ter essa vontade. Depois que você tem essa vontade, você tem que começar a articular com o ecossistema. Que aí é onde entra uma outra grande dificuldade, que é você estar falando de egos. Você está falando de pessoas. Porque você tem que começar a juntar universidade com empresa com poder público, e aí você começa a ter confusão porque a empresa privada tem compliance, não pode falar com o político não quer saber de acadêmico demora 10 anos para dar a resposta que uma empresa precisa de 6 meses. Então é uma confusão, que não tem como dar certo, não é? Sim. Parte do princípio que não dá certo. Então você começa a fomentar isso. Então você tem um trabalho grande de disseminar, desmistificar e explicar para que serve. Então, hoje a gente está numa fase que esses ambientes de inovação aqui no Brasil, eles estão conseguindo mostrar isso, para o poder público, principalmente. Sim. Então, o poder público enxerga que esses ambientes, eles não são custo para uma cidade, para o Estado. Eles são investimento. Né? Então, eles começam a enxergar isso. Aí começam a enxergar outra coisa chamada ecossistema, que eles começam a falar, peraí, mas para parar em pé, poxa, eu quero que vocês tragam uma indústria que tem um problema real, quero que você traga a academia que tem quem pensa e desenvolve ciência. Bom, mas traz startups também que eles são a bola da vez agora, são rápidos. Né? Só que o governo não sabe fazer isso também. Então, esses ambientes começam a promover isso. Então, começa a ter valor, começa a mostrar o valor disso. E outra mão também a indústria, por maior que seja, ela tem diversas dificuldades. Porque ela está ali matando um leão por dia, ela não tem tempo de olhar editais como esse, pensar em inovação, fomento, dinheiro público, e tem muito apoio do governo. O Brasil é um país que 80% que gera de inovação é dinheiro público. Né? Diferente, por exemplo, dos Estados Unidos, outros países, né, de primeiro mundo, que vem do privado isso. A gente tem uma outra, é uma inversão. Nem julgo se é bom ou ruim, mas é uma realidade nossa. E quando você olha programas do PBI, 23 bilhões, Nova Indústria Brasil também, o Mover para o automotivo mais 19 bi, FINEP agora com 3 bilhões, sabe? É muito recurso. Só que as pessoas não têm acesso a isso, porque falta conhecimento, não sabe que tem, ou quando tem, poxa, é burocrático, é trabalhoso. Então, esse tipo de ação que a gente está fazendo é justamente mostrar para uma sociedade que isso existe no Brasil, que é possível, que tem muitos bons cases, muita coisa que sai daqui e vai para o mundo inteiro. Né? Como bem o Carlos hoje trouxe aqui, case da Flex. Poxa, tem software que nasceu aqui em Sorocaba que está em 80% das máquinas do mundo, cara. Sim. Entendeu? E muitos cases, né? Só que está aqui, do interior, só que você não sabe disso. Porque você não tem isso na Globo, você não tem, você não tem isso num comercial de uma novela, você não tem isso num jornal, né, de grande audiência. Sim. É muito nichado, e isso falta informação. Então, esse papel de inovação é justamente levar isso. Então, é isso que a gente quis promover aqui, e aí você tem que criar estratégias para isso chegar. Então, não adianta você querer abraçar o mundo. Tem como você fazer, peraí, vamos falar tudo sobre inovação de uma forma ampla? Não. Então, você começa a nichar. Então, bora, vamos fazer algo para a indústria. Vamos pegar a indústria agora. Sim, recortar bem e vamos aprofundar. Da indústria, o que a gente vai fazer? Poxa, vamos escolher uma tecnologia habilitadora. Qual habilitadora? Ah, poxa, tecnologia 4.0 tem IA, que é uma vertente que está uma hype, é gigante, mas que não nasceu agora. Né? Quantos e quantos anos já tem gente trabalhando? Sim. Academia desenvolvendo IA, fazendo machine learning, fazendo algoritmo, quebrando a cabeça. Então tem anos e anos de trabalho, né? O nosso amigo Sato da Splice, também estou falando com vocês, cara, tem muita engenharia por trás, muita pesquisa, não é da noite para o dia. Então você tem que ir entendendo que, opa, agora está no momento, está maduro, então bora tracionar. Então o que a gente lançou hoje é justamente, poxa, fazer a ponte. Peraí, indústria, você precisa você tem demandas, você tem problemas. Só que você não tem tempo de achar as soluções. E é muito difícil. Porque hoje a solução nasce em qualquer lugar. Sim. Nasce em Sorocaba, nasce em Brasília, nasce em Manaus. Num quarto de um adolescente. Num quarto de um adolescente, numa garagem, como a gente via nas séries. Ah, poxa, como nasce Apple, como nasce... Ah, só nos Estados Unidos que nasce dentro de garagem. Não, cara, no Brasil também. Sim. Dentro de literalmente muita garagem, nasce muita coisa boa. Então, só que você não sabe onde está. Então, a plataforma, o desafio é justamente preparar. Vamos tentar
dar publicidade nacional, chamar quem precisa de resolver problemas, chamar quem tem soluções ou pode resolver problemas, gerar uma grande plataforma, um hub de IA, que a gente vai dar publicidade para isso, uma grande vitrine, e aí você facilita, você ganha tempo. Sim. Você não, né? Eu falo isso para todas as startups, cara. Quando a startup vem com aquela coisa mais linda, aquele projeto maravilhoso, fantástico, a primeira coisa que você fala assim, pô, legal, mas sabe que tem 8 chineses que já fizeram isso aqui, né? Sim. E aí? De manhã. De manhã. Antes da gente almoçar. Então, o tempo está muito, infelizmente, mas está muito rápido. Então, a gente tenta facilitar. Ah, poxa, um desafio que dá para fazer no final de semana, soltar, semana que vem, geral, não dá. Você tem que mapear, você tem que divulgar, você tem que fazer barulho, você tem que... Então, tem todo esse processo. Por isso que é uma jornada que a gente está lançando hoje, que vai ser de 1 ano. Hoje é só o pontapé, certo? Hoje a gente contou para todo mundo. Eu vi um público bem heterogêneo, uma parada muito legal. Eu vi jovens, né? Eu tentei conversar com algumas empresas que passaram por aqui para sentir. O que você sentiu ali e o que você está sentindo na ponta desse interesse? Porque assim, a molecada me pareceu bem interessada, rodando ali. Os startupeiros aqui vieram com seus pitches muito redondinhos, praticamente já adequados a... A gente até brincou com o cinturão do Batman, de ir encaixando em vários assuntos, né? Mas o que você sentiu na ponta? Assim, como é que a indústria está reagindo a isso? E principalmente a indústria de Sorocaba. Você bem disse, hoje aqui tinha dos 20 literalmente 20 a 80 anos. Sim. O público foi esse. De startupeiro, solo, curioso, você falou até diretor de multinacional que está com o projeto rodando no mundo inteiro. O que a gente percebe? Que você tem uma indústria, né, que ela, por mais que ela seja rápida, ela tem... dá a impressão de ser muito ativa, ela é extremamente conservadora. É muito conservadora. Sim. Porque a indústria ela não pode sair tomando risco o tempo inteiro. Como o governo também, não se toma risco o tempo inteiro. Ela sempre tem que dar um passo cada vez. Ela tem que medir o que ela está fazendo, tem que saber por que ela está fazendo, tem que ter um valor daquilo. Isso, e eu falo isso com amigos de grandes empresas que estão na vanguarda, estão, né, até no Vale do Silício, mas que parece que ela é rápida, mas ela faz hoje coisas que ela está implementando hoje que há 10 anos atrás se falava. A gente estava lá promovendo, começando o nascimento. Tem uma longa jornada. Só que quando aparece, nossa, que rápido, apareceu, né? Então, a indústria, não só de Sorocaba, isso Brasil, vamos falar Brasil, ela não é rápida porque não é fácil você empreender no Brasil. É muito complexo. Então, ela tem que ser conservadora para ela não dar um passo errado. Se ela der um passo errado, ela vai se ferrar com imposto, ou vai quebrar uma empresa, ou vai perder funcionário. Tem N fatores. Então, ela tende a ir para um lado mais conservador de tomar decisão para inovação. Então, é muito comum você ver pequenas, médias ou grandes empresas, quando se tem, por exemplo, um gestor ou um executivo de inovação, é uma pessoa, 2, 3, às vezes você tem 5 mil, 6 mil funcionários. Pô, mas como você tem uma pessoa que vai fazer inovação numa empresa de não sei quantos sites, plantas? É porque é uma coisa que, peraí, mas eu não vou ser o primeiro. Ele não é o early adopter. É aquele que vai esperar um pouquinho, deixa eu ver se está dando certo. Se alguém já testou, vou lá e vou. Tenho eu dinheiro. Quero respirar a mesma coisa, não necessariamente. Vivo ali né, tem grandes ambientes de inovação que a gente faz parte da nossa rede, que tem diversas empresas, mas estão ali só para estar presente naquilo. Mas não está tomando risco, não está comprando, não está investindo, não está testando a tecnologia, não está implementando. Tem que tomar, então é conservadora. Então, isso é uma tendência, é uma característica, né, da indústria. Né? Quando fala de Sorocaba, até um pouquinho mais. Né? Mesmo tendo um oxigênio diferente aqui nesse pedaço? Mesmo tendo, porque ela, às vezes, se uma empresa multinacional vai estar seguindo regras de fora, se uma empresa local, às vezes, não tem um porte para ter fôlego para poder investir, porque é caro também, não é tão simples. Sim. Então, é um lado conservador. E aí você tem esse público, outro público que você viu, que está ali tomando risco o tempo inteiro, que está empreendendo. Que ele já acorda de manhã e fala, que risco que eu vou tomar hoje? Ele mede qual o tamanho do tombo. Sim. Entendeu? Se eu invisto, se eu não invisto, se eu compro, se eu pago uma tecnologia para poder usufruir no meu desenvolvimento de produto, etc. Então, é muito mais rápido. Sim. Só que aí você tem um descompasso ali. Então, isso que a gente tenta promover. Fala, peraí, como que você casa isso? Então, como que você junta uma universidade que vai falar, poxa, eu preciso de 5 anos para fazer a pesquisa, versus um produto que tem 6 meses para ser end of life, para estar no final já da vida útil. Marketing fit rolando, né? Então, esse é o desafio do negócio. Então, você tem que ir quebrando, é tipo quebra-cabeça. Sim.
Então, é nessa linha. Então, é isso que a gente está tentando fazer acontecer e acho que é um caminho muito bom. E usamos técnicas para isso. Então, às vezes, quando se fala de premiação, de recurso, de exposição, de vitrine, que no final, aquele famoso, sim, não importa, a gente brinca aqui no parque, bateu na porta porque tem um problema que é resolver. Né? E aí você também não pode esquecer que no final do dia não importa o seu tamanho de empresa, de negócio. Você quer, no final do dia, ganhar dinheiro. Sim. Emitir nota fiscal É o que a gente estava falando com o professor. Todos. A gente falou no final, é nota fiscal que tem que ter dinheiro para dentro. Eu conversei com o Carlos também da FIT, ele me falou o seguinte, dentro da palestra dele, ele falou, cara, você tem que escolher muito bem um assunto, focar nele, né? E concentrar a sua energia ali, né? Empreender em empresas grandes é cada machadada uma minhoca, né? Se você, né, de fato, trabalhar nisso. Mas diante desse ponto que você me trouxe uma análise bem completa, né? Que é um transatlântico. Ele, né? A manobra, o prático tem que ser bom de conhecer para, né, para fazer a manobra disso. Mas quando a gente coloca essas startups, essa energia e essa... Porque o prêmio em si, acho que ele só é parte da condecoração do negócio, né? Porque tem muito mais coisa por trás e o que for aplicado nessa indústria, vocês vão poder repetir em outras verticais, né? Onde que eu quero chegar? Você entende e você percebe que a indústria vai amarrar bem com isso? Porque assim, a parada tá muito na vanguarda, assim. Cara, Sorocaba tá praticamente na crista da onda, né? Tô usando vários termos aqui e você acredita, você sentiu disso dos executivos ali, que os caras, cara, vamos botar, vamos preencher o nosso desafio e vamos ver o que vem. Porque a IA agora também ficou democrática ao ponto que assim, não é mais só a galera do cabelo colorido, né? A IA pode ser um carinha amanhã, como a gente falou. O que você sentiu lá na ponta com esses caras? Sim, é como você bem colocou. A premiação, o dinheiro ajuda, mas não é a solução dos problemas. Sim. É uma forma de motivar. De você não ter prejuízo no que você está fazendo ali naquele teste. Você tem que provar valor. Pagar a POC. O time aqui, o Paulo ali, fala a prova de valor do negócio. Que é onde o executivo, um C-level, um dono de empresa, fala, pô, tá bom. Então, do meu jeito conservador, ou, né, se acha arrojado, mas às vezes muito conservador, pô, eu não vou ser o primeiro a fazer, alguém testou e, né, ou nunca tirei do bolso para testar, então funcionou. Então, eu senti que as empresas estavam aqui, falaram que sim, vem com muito bons olhos. A gente usa o termo, assim, balão de ensaio, né, porque você vai tentando fazer as parcerias. A gente tem muito pouco tempo, mas até com Big Techs, que a hora que você mostra isso, nascendo em Sorocaba, com desafio, que não é... o que é 1,5 milhão para uma Big Tech? Não é nada. Mas a hora que eles veem esse movimento, cara, quero estar junto, quero apoiar. E eles vão começar a entrar aqui no desafio para apoiar. Né? Porque eles entendem que você vai fidelizando os jovens, você vai mostrando que a tecnologia é possível. Então, a gente percebeu que tanto grandes empresas... que fala, poxa, isso aqui faz sentido. Às vezes não pelo dinheiro, mas pelo movimento, para apoiar, para que eu tenha mais fornecedores no futuro. Sim. Governo entendendo que não, isso aqui é estratégico para o país, e tem que apoiar, etc. As startups falam, poxa, que bom, alguém está tentando me ouvir e dar visibilidade. Porque é muito caro para as startups se promover, muito caro. Então, caiu com muito... Deu a impressão que todos aceitaram muito bem isso aqui. Sim, sim. Quem estava aqui hoje... quem apoiou de fato já oficialmente, quem já está entrando como apoiador ou possível patrocinador, porque é uma agenda positiva que você não tem restrições, muito pouca restrição. Então, isso que a gente percebeu, que foi um público ficou muito feliz com esse movimento. Perfeito. Então, acho que é um caminho, não tem volta. Agora, a gente espera que isso tenha sucesso, tenha uma jornada aqui, vire um programa realmente, que todo ano tem esse desafio que a gente fomente cada vez mais, essa competição sadia, é isso que a gente quer no final promover. Uma competição para que cada um, todo ano, volte, participe de novo, e isso que é o objetivo desse programa. Para a galera que acompanhou essa temporada, viu todo mundo que passou aqui pela mesa, para a gente resumir a fritada aqui do negócio. Vai até fevereiro de 2027, as aplicações começaram hoje. Sim. Assim que a gente cortou o laço lá, estourou a champanhe, começaram as inscrições. Tanto para quem quer colocar sua startup para concorrer, quanto quem tem um desafio e quer fazer o famoso pitch reverso, né? Tá aqui o meu problema, vamos ver quem pega, né? E como que acontecem as fases, o que vai rolar para a galera entender, e no final são 30 premiados. Isso. Então, assim, o que é muito importante, até 5 de maio estão abertos, são 45 dias para inscrições. Tá. Dos dois lados.
indústria e solucionadores. Então isso a gente quer fomentar o Brasil inteiro para que a gente tenha esse público ativo. Feito isso, a gente vai para a fase de exposição mesmo. Ó, tá aqui, ó. Desculpa, até tem uma coisa importante de temas, 6 eixos temáticos, ali, processo. Isso máquinas, pessoas, insumos, dados e energia. Que é a regra para você poder orquestrar isso, para você ter um foco, né? Então, na verdade, são 6 focos aí dentro da indústria que a gente vai trazer problemas e trazer solucionadores. Então, esse período é muito importante para ter inscrições, pessoas que querem participar disso e tenham vontade. Depois disso, a exposição. Tem um período de exposição na nossa plataforma, nosso hub de IA. Para daí sim a gente se valer da tecnologia também, se valer de toda essa base, essa massa crítica que foi feita, para a gente fazer combinações, fazer esses pares acontecerem. Então tem um período aí de alguns meses agora. Matchmaker da coisa, né? Mais 2 meses de exposição, mais um período de matchmaking. E aí a gente fala, ó, formou-se essas parcerias, esses grupos de trabalho. Entendeu? E aí esses grupos de trabalho vão ser expostos, falar, ó, querem continuar? Querem submeter o projeto? Aí, sim, juntos vão submeter o projeto. Tá. Então você tem a indústria, ó, tem uma dor, sei lá, quero resolver problemas de máquinas que estão quebrando e a IA pode me ajudar. Pô, eu tenho do outro lado solucionadores que têm soluções com IA que, pô, legal, ó, conecta eles, faz com que isso vire alguma parceria. Querem participar? Querem participar juntos. Aí eles submetem juntos. Aí isso que vai ser avaliado. Então, esse período não vai ser avaliado. As inscrições, isso é muito importante. As pessoas entendam que se inscreva, tanto solucionador como indústria. Depois dessa seleção, aí sim se submete um projeto já na parceria. Né? E aí, submetendo isso, aí mentoria, acompanhamento, tem um período bom também, vão ser 4 meses para fazer isso aí. Legal. E aí, esse período de mentoria que a gente vai estar acompanhando, olhando, conectando de fato, ó, né? Faz sentido ou não faz? Você tem, para isso, você tem um recurso financiando. Então, se inscreve, fazemos exposição, fazemos matchmaking, pegamos os projetos desses matchmakers aí, eles vão submeter, aí avalia se investe o dinheiro para daí rodar esse período de que a gente chama de prova de valor, né? Que é com mentoria, com acompanhamento, mas sendo financiado, não sendo uma coisa que eles estão tirando do bolso. E eles podem ficar aqui, vão circular, vão aproveitar do parque aqui também? Isso também é outra coisa muito importante. Isso não é só de Sorocaba, isso aqui vai rodar no Brasil inteiro. Todos os estados. Então, a gente está conectando os ambientes de inovação de vários estados, associações, as FAPs. Então, não estará fisicamente aqui, óbvio, quem estiver aqui em Sorocaba vai ser muito bem-vindo, a gente vai ter espaço para isso. Quem estiver em São José pode ir no Parque de São José, quem estiver em Recife, lá no Porto Digital, no Maravala e no Rio. Então, a gente vai promover que os outros ambientes de inovação também acolham essas pessoas aí. Então, com certeza aqui em Sorocaba o parque já foi o primeiro parceiro apoiador, então já abriu as portas, mas a ideia é que agora a gente promova que todos os ambientes no Brasil eles tenham alguma parceria. Perfeito. Também quem quiser trabalhar de casa com a indústria, ou dentro da indústria também está tudo certo, a gente tem que usar o digital também para facilitar a vida. Então, esse período aí, lá em final do ano, a gente vai começar, aí faz um outro evento, premia, dá outra visibilidade, mas durante todo o processo, toda a jornada vai estar sendo exposto no grande hub, na plataforma. Então, esse é o objetivo. Tá lançado o desafio, né, André? Tá lançado. Cara, eu queria que, olhando na câmera, você chamasse tanto os empreendedores, as empreendedoras, os startupeiros e também a indústria. Vamos fazer todo mundo levantar o bumbum da cadeira e participar dessa jogada maluca, né? Isso. Olha lá e capricha, André. Essa é a hora. Bom, pessoal, tá lançado hoje Desafio Brasileiro de IA. Não percam isso aí, até 5 de maio. A jornada é curta, agora parece muito tempo, mas 45 dias passa muito rápido. Se inscrevam, não tem grandes dificuldades, não tem que pagar nada, é só se inscrever. Desafiobrasileirodeia.com.br. Entrem e aí começa a jornada. Aí depois a gente vai ver como vai juntar todo mundo, juntar a indústria, juntar com vocês. E a indústria também se inscrevendo, aqui é importante, isso aí não é só startup, a indústria também tem que se inscrever para levar os problemas. Depois a gente faz a conexão e segue o jogo. Então não percam R$1,5 milhão aí para 30, ou seja, não são poucos, são 30 empresas, 30 binômios que a gente fala, combinação de startup e indústria. Então todo mundo tem muita chance e tem muitos outros prêmios que a gente não pode falar ainda, que vão vir outros parceiros, vai ter outras coisas que vão acontecer que vai beneficiar esses ganhadores. Então venham até 5 de maio, não percam. Desafiobrasileirodeia.com.br. Professor, pode fazer trabalho em dupla, né? Vem aquelas perguntas agora, né? Deixa eu te perguntar. São 6 eixos. Minha startup pode participar de mais de um eixo? Boa pergunta. Pode participar de um, porque a gente vai selecionar o binômio.
Tá bom. Tá? Então a gente vai conectar a indústria e vai conectar a startup. Isso vai ser feito um projeto. Então esse projeto vai ser submetido. Tá. Então cada um vai submeter um projeto para ter essa parceria. É óbvio, né? A gente não sabe quem vai ser com quem ainda. Tá. Então pode ser que uma startup aqui de Sorocaba conecte uma indústria do Amapá. Né? Então isso a gente não sabe como que vai se dar. Isso vai ser depois avaliado. Mas a ideia é que cada um entre com um projeto para participar. Professor, a prova é com consulta, né? Mas agora tem mais uma pergunta. Preciso ter um CNPJ estabelecido? Eu preciso já ter algo rodando para acontecer? Precisa. Tem algumas regrinhas. Por isso que é importante, lá no site tem um edital. Esse edital, essa parte que às vezes as pessoas têm literalmente preguiça. Preguiça. Use IA para ler o edital também. Agora não tem mais porquê. Joga na IA, qual que você quiser. Joga nela, fala, me interprete isso aqui, me explique o que eu preciso fazer. E ainda não quero nem ler por voz. Pode ser que apareça o Paolo lá no resultado do prompt, né? Mas... não precisa nem ler, não precisa em voz alta traz. Então, é importante esse edital, porque a gente está falando de política pública, dinheiro público. Então, a BDI financia isso aqui, o Ministério do Desenvolvimento dos Comércios. Então, a gente está falando de política pública, então existem muitas regras sérias e boas. Sim. Que você não pode... Então, lá tem todo o regramento, tudo que precisa fazer, não é bicho de 7 cabeças, só tem que perder o medo e a preguiça, né, deixar de lado, entender, interpretar ali, porque tá lá, se ele precisa ter o CNPJ, sim, precisa ter o CNPJ, a indústria precisa estar no Brasil, tem regras que, alguns quinais, né, é muito eclético, muitas indústrias podem, mas tem os quinais de quais podem participar nesse edital, que é o primeiro desafio. Então está tudo muito certinho, muito explicado no edital. Tá. Então essa é o único agora é o único trabalho que tem que fazer. Ler, me enquadro aqui e bora me inscrever. Tá? Então não tem muito segredo não, cara. Desafio brasileiro de IA.com.br liberou ontem. Isso. Na verdade, essa madrugada. Sei que a galera trabalhou até tarde aí para fazer isso aí ficar de pé. Né? As inscrições estão abertas até 5 de maio. Por favor, inscreva, leia o edital, né? Participe. Você da indústria, você está vendo esse episódio, você chegou em algum corte dessa temporada desse podcast, encaminha para quem tem interesse nisso. Eu acredito que coisas e iniciativas como essa só funcionam se a gente de fato abraçar e viver. Cara, tem tanto dinheiro, tanta coisa que eu ouvi que está disponível aí, a gente não sabe como acessa, como constrói, como movimenta. Não é possível que a gente vai morrer na largada, né? E assuntos como esse, desafios como esses, é para progredir o nosso país, cara. Tá tão difícil, independente do lado da bandeira. Vamos falar do empreendedorismo, da construção, de resolver problema. Eu acho que de verdade, desafios como esse promovem o país para frente. Independente da bandeira que tá, exato, independente da figura, a gente recebeu todo tipo de gente aqui. Exatamente. Sem viés nenhum, né? Exato. Só olhando para o progresso, cara. Olha que loucura de um país que a gente tem aí praticamente um vale do... Praticamente não, um vale do silício, uma NASA aqui, né? Estabelecida. André, obrigado, cara, demais. Obrigado, parabéns também pelo trabalho, muito bom. Obrigado pela parceria e só hoje é o primeiro dia da jornada. Bora continuar essa parceria aqui que a gente tem que divulgar o Brasil inteiro juntos aí. Muito bem. Hoje foi pegado, não tem um agente de inteligência artificial que possa fazer um podcast aqui do jeito que a gente fez. Então eu fui até o fim, várias conversas, muita gente legal, todos os detalhes e descrição aqui. Eu tenho certeza que a gente se encontra aí na premiação e minimamente a gente vai entender aí que você construiu uma startup. Talvez você não é premiado, mas às vezes você encontra o seu sócio nessa jogada aqui também, porque muita coisa vai rolar. A gente dá tchau pra galera, até a próxima e tchau!